Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Zero ao MVP. No vídeo de hoje você vai aprender a como visualizar e mostrar apenas aqueles grupos ou funções que cada permissão do seu usuário permite, tá? Então, por exemplo, se ele é um operador básico, ele vai ter acesso a tais elementos da página. Se ele é um operador master, ele vai ter acesso a outros e por aí vai. Bom, uma das páginas aqui, a gente tem esse exemplo, que a gente está com esse operador que ele é nível Black, tá? Ou seja, ele tem acesso tanto ao nível Black, quanto ao nível Gold, quanto ao nível Blue, nessa lógica que nós montamos nessa página. Então, por ele ser Black, ele visualiza as operações do nível Black, do nível Gold ou do nível Blue, tá? E ele navega por aqui conforme aquilo que ele quer fazer. Outra possibilidade aqui também é do operador nível Black, é a possibilidade de que ele visualize apenas aquilo que é vinculado a esse nível, né? Então aqui ele não tem as opções para ele selecionar e quando ele loga como Black ele visualiza isso. E a mesma página, ela tem todos esses elementos dentro dela já, tá? Então não são páginas diferentes, a gente não vai direcionar o seu usuário para páginas diferentes de acordo com a permissão, mas sim é uma página única que a gente trabalha a visibilidade dos elementos de acordo com a permissão dele. No final vai ter uma dica extra que tem tudo a ver com isso, mas é uma dica complementar a toda essa aula. Então fica comigo até o final para você não perder nada do que tem nesse vídeo. Bom, turma, para começar eu vou lá para a nossa página index, tá? Bom, turma, aqui eu coloquei dois grupos, um para cadastro e um para login, né? Aqui no cadastro, o seu usuário tem que preencher nome, e-mail, senha e um campo aqui para ele selecionar a permissão, que a gente já vai lá no banco de dados ver como é que a gente estruturou isso daqui, tá? E aqui um grupo para ele fazer login e para ele escolher a página para a qual ele quer navegar. Ou aquela página que dependendo da permissão dele, ele consegue acessar os níveis inferiores, né? Ou a página que ele visualiza apenas o nível a qual ele pertence. Tá? Então ali na página index, ele consegue selecionar a página para a qual ele quer navegar. Bom, primeiro de tudo a gente vai lá para o nosso banco de dados para a gente entender como é que está feita essa estrutura, tá? A gente vai usar apenas essa tabela padrão que já vem com o Bubble, que é a tabela User, né? E nessa tabela, a gente vai usar uma outra tabela, né? Que é a tabela permissão. Só que ela não é uma tabela comum, tá? Aqui a gente vai usar esse conceito de Option Sets, tá? Pode mudar para essa aba aqui. Option Sets é o seguinte, são campos que você consegue criar opções para aquele determinado valor. Por exemplo, aqui eu criei esse Option Set permissão e dentro desse Option Set eu criei essas três escolhas, Blue, Gold ou Black. Isso daqui te permite para que você tenha algo mais dinâmico quando você usa essas escolhas aqui em mais de um local do seu app. Tá? Então, por exemplo, se você cadastrou esse campo aqui, eu consigo lá na minha tabela User mencionar eles e esse campo ter tudo aquilo que eu escrevi, tá? E o mais importante, por exemplo, aqui eu vou selecionar Blue como padrão. Se eu vou lá no meu Option Sets e altero esse nome de Blue para, por exemplo, Blue 2, ele altera esse valor em todos os campos do seu aplicativo em que você usou essa célula aqui que estava escrito como Blue, tá? Então todas as alterações que você faz em um único local aqui, em todos os cantos que você usou esses campos aqui, ele vai ser alterado de maneira automática. Isso daqui é muito bom para quando você usa diversas vezes uma lista de escolhas ou de buscas, enfim. Também tem um dos conceitos um pouco mais avançados que a gente vai tratar na nossa dica extra. Bom, beleza. Então aqui no Option Sets, você vai criar um novo Option Sets, que no caso aqui a gente criou esse permissão. E dentro desse permissão, você vai criar essas opções, tá? Então a gente criou uma opção Blue, uma opção Gold ou uma opção Black, tá? A gente criou essas três. Você pode dar o nome que você quiser aí na sua. Por exemplo, como se fosse plano básico, plano médio e plano full, por exemplo, tá? Feito isso, a gente volta para o nosso Data Types aqui. E na nossa tabela User, a gente vai criar um campo do tipo permissão, né? Que eu já criei ali. E você vai selecionar o tipo do campo que vai ser permissão aqui, mencionando aquele Option Sets. Então, quando você criar esse campo da sua tabela User, vai poder ser direcionado para uma daquelas opções que você setou lá no Option Sets, tá?
A gente vai definir como padrão Blue mesmo, pode colocar como Blue porque ele é o nível inicial aqui do nosso projeto. Então, teoricamente, se eu não mencionar nenhuma permissão na hora que eu estou criando meu usuário, ele vai nascer como Blue. Quando eu clico no meu botão cadastrar, está ocorrendo a seguinte ação. Eu logo esse usuário, certo? E nesses dois campos aqui padrão, a gente tem o input e-mail e o input senha, né? Eu coloquei aqui com esse CAD aqui, para que ele faça a menção aqui é o input e-mail do cadastro e não o input e-mail do login, tá? Então é bom você nomear aí sempre para você não se perder. E os inputs aqui do login eu coloquei como log. Então a gente vai fazer esse cadastro. Aqui é uma ação de conta, tá? Essa ação aqui que nós estamos usando é uma ação de conta sign the user up, tá? Ou seja, cadastrar o usuário. Você seleciona ela e por padrão ela só vai vir esses dois campos aqui para você preencher. Mas quando você clica aqui ó, em escolher outro campo, aí você consegue selecionar os outros campos que você definiu lá no seu banco de dados, né? Que no caso aqui o nosso é o nome do usuário, que é o valor do input nome, e a permissão, que é o valor que vai estar no drop-down permissão. Tá? Como é que a gente configurou esse drop-down lá na nossa página? Ele está com escolhas dinâmicas, certo? A gente tem escolhas estáticas ou dinâmicas, a gente escolheu escolhas dinâmicas. Quais tipos de escolhas? Aqui a gente consegue selecionar um campo lá do nosso Option Sets. Então eu selecionei esse campo que nós criamos lá no Option Sets, permissão. Quais opções de escolha? Todas as permissões, né? Aqui no caso ele está pegando todas aquelas opções que nós setamos lá no Option Sets. E aqui, qual opção mostrar? A opção atual, Display. O que é Display, né? Display é o item do nosso Option Set que faz menção às opções, tá? Então, é como se fosse uma tabela permissão que tem o campo Display e nesse campo aqui a gente tem Blue, Gold ou Black. Então, quando a gente coloca lá como Display, ele vai mostrar a opção que nós escolhemos. Beleza? Então, já para a gente ver como é que está esse formulário de cadastro, vamos lá para ver na página em si. Então, aqui eu consigo colocar um nome para cadastro. Eu vou colocar Felipe arroba do zero ao mvp.com.br. Acho que eu já cadastrei esse e-mail, mas vamos ver. Gold, me cadastrar. Exatamente, já cadastrei esse e-mail, vou colocar Felipe mais um. Vou cadastrar como Gold. Aqui, ó, pode ver que no nosso banco de dados ele já foi cadastrado. Felipe mais um. Nome Felipe, permissão Gold, que foi o que nós selecionamos lá naquele drop-down. E-mail, tudo certo, beleza. Aqui eu já tenho alguns que eu já estava fazendo uns testes aqui, tá? Mas eu já vou excluir todos para a gente testar do zero novamente. Eu vou criar um operador blue, tá? Então aqui vai ser blue@operador.com. Senha 1234, a permissão que ele tem é blue. E vou me cadastrar. Sessão expirou, tente novamente. Cadastrei esse usuário, tá? A gente não setou para que ele zere esse formulário, tá? Mas isso é para facilitar para a gente, tá? Eu vou deixar isso daqui preenchido e agora a gente vai passar ali para ver como é que está funcionando a lógica de login. Quando eu clico em login, acontece o seguinte, tá? Eu tenho essa ação de conta, né? Ou seja, você vem em ação de conta, log the user in, ou seja, logar o usuário. Nessa ação, a gente menciona o input do e-mail e o valor dele, input de senha e o valor desse input. Beleza. Aqui, o seu usuário já está logado, mas ele permanece na nossa página index. Então, nessa próxima ação, que é a seguinte, ir para a página permissão, eu coloquei essa condicional. Por quê, né? Porque a gente tem duas páginas, certo? Página permissão, que é essa página aqui que o seu usuário não pode escolher a qual tipo de operação ele vai fazer naquele momento, ele simplesmente é jogado para aquela opção que é vinculada à permissão que ele tem salvo no banco de dados. E a gente tem a permissão mais status,
Que aqui, se ele é nível Black, ele consegue operar como Black, Gold ou Blue. Se ele é nível Gold, ele consegue operar como Gold ou Blue. E se ele é nível Blue, ele só opera como nível Blue. Tá? Então a gente tem essas duas páginas. Então lá na nossa página Index, eu quero que meu usuário ele selecione para onde ele quer ir. Tá? Aqui são escolhas estáticas, eu apenas coloquei o texto aqui, um texto é permissão e outro texto é permissão mais status. Então a lógica aqui de login é a seguinte: quando eu clico no botão fazer login, primeiro ele loga o usuário de acordo com aquele input e-mail e input senha. Na sequência, ele vai para a página permissão, certo? Mas ele só vai para a página permissão se o valor daquele drop-down for permissão, né? Se ele escolheu ir para a página permissão. O nome desse drop-down está com um nome estranho, já vou até alterar aqui. Navegar para. Beleza. E aí, se essa condicional for verdadeira, ele vai executar essa ação, certo? Se ela for verdadeira, ele vai executar e ele vai vir para a próxima. Na próxima aqui, a gente vai para a página permissão status. Mas a gente só vai para a página permissão status se o valor daquele drop-down que nós definimos ali for permissão mais status. Tá? Ou seja, aqui ele só tem um destino. Quando o drop-down lá ele estiver com valor de permissão, ele vai para uma página. E quando tiver permissão mais status, ele vai para outra. Então é isso, a gente loga o usuário e manda ele para uma página ou para outra. Tá? Beleza, feito isso, a gente vai lá para a nossa página Index, fazer o login com esse usuário que nós acabamos de cadastrar, tá? Então aqui eu tenho esse usuário que é blue@operador.com, senha 1234, e eu quero navegar para a página permissão mais status. Ele correu, ele leu as duas condicionais, mas me jogou apenas para a página que eu escolhi, permissão mais status, tá? Aqui, ó, pode ver que como operador Blue, eu só tenho acesso a esse campo aqui, né? Eu não tenho acesso a Gold, porque eu não consigo clicar nesse botão, e não tenho acesso a Black. Por quê? Porque eu sou um operador Blue, né? E lá na nossa página permissão, eu seria apenas um operador Blue, porque aqui eu não tenho opção de escolha, né? Que eu só visualizo aquilo que faz conexão com a minha permissão que está no banco de dados. Agora eu vou criar o usuário Gold. Vai ser o operador Gold. E-mail vai ser gold@goperador.com. Gmail na cabeça. Permissão vai ser Gold. E vou me cadastrar. E-mail. Vou fazer o login com esse user que nós acabamos de cadastrar. Navegar para permissão status. Aqui os pop-ups de senha do Google Chrome, mas beleza. Aqui como Gold, pode ver que essa página aqui nasce com o botão de Blue, né? Por quê? A gente setou isso daqui porque todos os níveis desses operadores, todos eles podem operar com o Blue nessa página aqui. Então faz muito sentido de que quando a página carregue, ele nasça já setado como Blue, porque em todos os casos essa condição ela vai ser verdadeira. Agora, como Gold, eu posso vir aqui e clicar em Gold para mim, para que eu tenha essas opções aqui que só o operador Gold tem, tá? Ou se eu quiser eu volto para Blue, e enfim. Só que como Gold eu não tenho acesso ao Black. E claro, se eu fizer um cadastro como Black, senha 1234, permissão Black, me cadastrar. Copiar o e-mail, senha 1234, navegar para permissão mais status. Entrei como Black, tenho permissão total, certo? Posso acessar o Gold, posso acessar o Black, posso acessar o Blue. Ótimo. Agora, quais são as funções por trás? Será que isso é muito complexo? E eu já te digo de cara que não, tá? É um pouco confuso para quem está tendo contato pela primeira vez, mas é algo muito simples quando você está com a lógica fresca na cabeça. Tá? Então vamos lá para essa página para a gente
entender como é que ela funciona, tá? Bom, essa página é a nossa permissão status. Pode ver que na nossa página é uma única página e a gente tem todos os grupos empilhados e todos os botões visíveis, né? Qual que é a grande sacada aqui e por que quando eu clico apenas um dos grupos aparecem aqui? Aqui a gente está trabalhando com um negócio chamado Custom States, tá? Ou seja, status personalizados. A gente vai clicar na nossa página, vai vir aqui nesse izinho aqui, e aqui a gente vai acessar esse inspetor de elemento, tá? Aqui a gente consegue adicionar vários Custom States, tá? Mas o que a gente vai adicionar é esse aqui, ó. Você adiciona um novo Custom States. Aqui eu nomeei de operando como. Esse Custom State vai ser do tipo permissão, né? Que é o nosso Option Sets. E por padrão, ele vai nascer como Blue. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Toda vez que essa página aqui ela carregar, o status dessa página aqui vai nascer como Blue. Certo? E aí, qual que é a grande sacada? Eu venho nas condicionais dos elementos que eu estou mostrando aqui, que no caso a gente vai falar sobre o grupo. E todos os grupos nascem invisíveis, ó. Ele está com essa caixinha desmarcada. Porém, aqui na condicional, eu coloco a seguinte condição. Quando a página permissão status, o custom state operando como for blue, presta atenção, tá? Quando o status personalizado que eu criei, que tem o nome de operando como, dessa página permissão status for blue, esse elemento se torna visível, certo? E assim ocorre com esses elementos abaixo. Quando o status dessa página for gold, esse grupo gold é visível. Quando o status dessa página for black, esse grupo black é visível. Agora, se eles estão empilhados um em cima do outro, como é que eu faço para que eles não ocupem esse espaço um do outro? Aqui no grupo a gente vem e clica em Collapse aqui, tá? Ou seja, quando esse elemento estiver escondido, o nosso aplicativo vai ignorar a altura desse elemento, tá? Agora, como é que eu mudo esse status da página? É para isso que servem esses botões. Então, quando eu clico em Blue, eu seto o status da página para Blue. Quando eu clico em Gold, eu seto para Gold. Quando eu clico em Black, eu seto para Black. Então, é essa ação que está ocorrendo lá no nosso workflow, ó. Quando eu clico em Blue, eu vou setar o status da minha página, permissão status. O status dela é operando como, que foi o nome que nós demos, e o valor que eu quero que seja esse status é Blue. Quando eu clico em Gold, eu faço a mesma coisa, só que o valor agora é Gold, por aí vai, tá? Para você acessar essa ação aqui, você vem em ações de elemento, set state, tá? E aí você consegue selecionar qualquer elemento, mas a página atual sua vai ser esse primeiro. Beleza, eu já sei que se eu estou nessa página e eu clico nos elementos, ele vai setar o status da minha página. Deixa eu atualizar aqui. Então aqui o que está acontecendo, a página nasceu como blue, por isso esse elemento está visível, por isso esse grupo está visível. Quando eu clico em gold, o status da página ele se torna gold, portanto o que é blue e black fica invisível e o que é gold fica visível. E quando eu clico em black é a mesma coisa, esconde os outros e mostra apenas o black. Agora, como é que eu escondo esses botões quando eu não tenho permissões Então, como é que eu escondo esses botões quando eu não tenho a permissão para eles, né? Que é o caso de, por exemplo, quando eu sou um operador blue. blueoperador.com 1234 navegar para permissão status. Ó, quando eu sou um operador blue, quando eu estou logado como operador blue, eu não tenho acesso ao gold nem a black. Ou seja, eu não consigo mudar o status da página nem para gold nem para black. Então, para que a gente configure isso dessa maneira, a gente trabalha nas condicionais dos botões, tá? Bom, todos os botões nascem visíveis e clicáveis, tá? Quando essa caixinha está desmarcada, quer dizer que esse botão é clicável. E quando essa caixinha aqui está marcada, quer dizer que o botão está visível ao carregamento da página, né? Só que tem o seguinte, para o nosso botão blue, a única condição que eu tenho é de quando eu passo o mouse em cima dele, ou seja, eu não tenho restrição nenhuma. Então ele vai ser sempre visível e sempre clicável, tá? Agora, para o botão Gold já é diferente.
além da condição de quando eu passo o mouse por cima desse botão, que eu mudo a cor dele, eu tenho essa seguinte condição aqui. Quando a permissão do meu usuário atual for blue, eu altero a cor de fundo desse elemento, altero a cor da fonte e torno esse elemento não clicável. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas os operadores que tenham permissão blue não podem clicar nesse elemento, correto? Porque tanto quem é gold pode, quem é black também, porque gold está abaixo dele. Para o nosso botão black já é diferente. Aí eu tenho essa seguinte condicional: quando a permissão do meu usuário atual não for black, aí sim eu torno esse elemento não clicável, tá? Ou seja, só tem acesso ao black quem é black. Quem não for, quando a permissão do meu usuário atual não for black, eu torno esse elemento não clicável, tá? Então é assim que a gente configura essas permissões, né, nessa nossa primeira página, permissão status, tá? A gente tem uma outra página aqui, que é de permissão única, né? Ou seja, eu não tenho opção de eu setar status, nem nada, mas sempre que eu logo, eu mostro apenas isso. Isso aqui é da mesma maneira que nós fizemos aquele primeiro conceito, tá? É da mesma maneira porque a gente mostra cada grupo dependendo de um parâmetro, mas não é mais por status personalizado. Agora é direto no nosso banco de dados. Ou seja, todos os elementos nascem invisíveis, né? Todos os grupos aqui nascem invisíveis. Só que quando o meu usuário atual, quando a permissão do meu usuário atual for blue, eu mostro esse grupo blue. Quando a permissão do meu usuário atual for gold, eu mostro esse grupo gold. E quando a permissão do meu usuário atual for black, eu mostro esse grupo black, tá? Aqui eu só tenho um único botão sem texto aparente, né? Então eu estou trabalhando as três condicionais para os três casos. Quando a permissão do meu usuário atual for blue, eu quero que o texto desse botão seja blue e que a cor dele seja azul, tá? Quando a permissão do meu usuário atual for gold, eu quero que o texto desse botão seja gold e a cor desse botão seja amarelo. E quando a permissão do meu usuário atual for black, eu quero que o texto dele seja black e a cor seja preto, tá? Então é assim que a gente está fazendo esse outro caso aqui, que seria o caso de você não ter opções para o seu usuário, né? Bom, antes da nossa dica extra aqui do vídeo, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Nosso site já está no ar, basta você acessar do zero ao mvp.com.br. Lá no site já está rolando uma lista de espera para o curso de Bubble que está em produção e vai ser lançado em breve, tá? E para quem está nessa lista de espera, ainda essa semana, eu vou mandar o link com um desconto generoso para quem está dando esse voto de confiança e vai estar tendo acesso ao curso em pré-lançamento por um preço muito mais baixo do que ele vai ser vendido posteriormente, tá? Então, bom, sem mais delongas, vamos lá para nossa dica extra, tá? A dica extra é o seguinte, a gente também tem um caso que é muito comum, que são os planos de assinatura, né? O que é um plano de assinatura? É um valor definido que a pessoa paga por mês e esse valor ele é vinculado a um plano, né? A um nome, a um título, alguma coisa do tipo. Bom, geralmente a gente tem plano básico, plano bronze, plano prata, plano gold, enfim. A gente tem várias nomenclaturas aí dependendo do site que você acessa. A grande sacada aqui é a seguinte, tá? A gente vai lá no nosso Option Sets para a gente demonstrar isso. Bom, aqui é o seguinte, vamos pensar que esses aqui seriam os nossos planos mensais, tá? O Blue seria o mais barato, o Gold seria o plano intermediário e o Black seria o plano mais caro, né? E o mais completo. Aqui no Option Sets, ele tem uma coisa muito interessante que você consegue adicionar atributos a cada uma dessas escolhas. Como, por exemplo, eu posso adicionar um valor para cada uma dessas escolhas, ou outras coisas que eu quiser, como data, textos, enfim, alguma descrição que eu queira. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a minha seleção Blue, Gold e Black. E eu venho aqui em criar novo atributo. Esse atributo aqui eu vou colocar de valor do plano, né? Ele vai ser do tipo número. Ele vai ser uma lista? Não. É um valor único para cada plano. E aqui, em cada opção, eu venho aqui nesse botão aqui, ó, modificar atributos.
Ou seja, o display é o blue, que é a própria opção em si, e eu vou dar um valor para esse plano, 79,9, um exemplo. Eu venho aqui no gold e dou um valor para esse plano gold, 79,9. Opa, esse era o outro já, né? 99,9. E vou lá no black também, 139,9. Beleza. O que acontece aqui, tá? Quando você tem alguma seleção de alguma dessas opções, automaticamente você consegue puxar esse outro campo, ou você consegue assimilar esse outro campo, mesmo que ele não esteja visível na sua página. Mas se você tem algum drop-down selecionado blue, por exemplo, na hora de salvar no banco de dados, você consegue salvar esse atributo ou puxar esse atributo da onde tem alguma permissão salva, né? Que no caso aqui a gente alteraria o nome para plano mensal. E aí, por exemplo, lá na nossa página index, como a gente tem uma seleção disso, aqui eu vou alterar o nome para plano mensal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um campo aqui embaixo, que vai ser um input, então eu só vou duplicar esse aqui, vou descer ele. Só que ele não vai ser um input de senha, né? Eu quero que ele seja um input de número, só que de número decimal, porque a gente tem número quebrado lá. Ele vai ser o valor do plano. Qual que vai ser o conteúdo inicial desse input? Vai ser o drop-down permissão, né? Que no caso ali já é plano mensal. Vamos alterar aqui só para facilitar a didática. Plano mensal. E o conteúdo inicial vai ser o valor desse drop-down, que ele está me dando uma permissão ali, né? Que no caso agora é plano mensal. E eu vou puxar o atributo display? Não, eu puxo o atributo valor. Tá? E aqui eu vou formatar como moeda. Maravilha. Agora eu vou dar um preview. E quando a gente seleciona algum plano aqui, ele já traz o valor, tá? Dessa maneira fica muito mais simples, tá? Outro exemplo também é que você pode vincular a esse mesmo option set outro atributo. Como aqui, posso colocar uma descrição para esse plano. Vai ser do tipo texto. A descrição do blue. Vou colocar aqui como plano básico. Do gold. Plano intermediário. E do black, plano completo. E o que acontece? A gente consegue vincular tudo isso de uma maneira muito mais simples, com uma configuração muito mais simples também, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um Ctrl D. E aqui vai ser a descrição. E aqui, ao invés de eu puxar o valor, eu puxo a descrição daquele nosso option set, tá? Só que aqui ele tem que ser do tipo texto, para ele fechar, porque a nossa descrição é do tipo texto, né? Então vamos lá ver como é que tá isso daí. Então tá aqui, quando eu seleciono blue, ele puxa 79,90 plano básico, gold 99,90 plano intermediário, black 139,90 plano completo, tá? Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixa o like e acesse o nosso site lá para você dar essa moral. Inscreva-se lá na nossa lista de espera para que você não perca essa promoção de pré-lançamento. Te vejo no próximo vídeo.